O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem em seu nome. Pois estes não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse último dia do ano, nós nos colocamos diante de Deus em agradecimento. A igreja dá indulgência plenária para todos aqueles que rezarem o hino Te Deum. Te Deum em latim, em português, a vós, ó Deus, louvamos. No dia de hoje, então, nós iremos, no final da missa, expor o Santíssimo Sacramento e, juntos, acompanhar a recitação desse hino para resolver a indulgência plenária, que é aplicável aos vivos e aos mortos. Por que é tão importante dar graças a Deus? Deus quer que nós agradeçamos, porque isso é colocar os nossos pés no chão da realidade, enxergarmos que nós tudo recebemos, que nós dependemos de Deus e nós dele recebemos gratuitamente todos os nossos bens, ao contrário daquilo que nós temos na nossa sociedade. Na nossa sociedade, de uma forma geral, o que se coloca como princípio mais importante no relacionamento das pessoas é essa coisa do direito. Eu vou a um balcão de serviço de atendimento ao consumidor e vou para bater no balcão e exigir os meus direitos. Eu tenho meus direitos. Então, o importante é que eu tenho meus direitos, eu quero meus direitos. Pois bem, diante de Deus, nós não temos direitos. Diante de Deus, nós temos gratidão. Nós não merecíamos a vida e, no entanto, recebemos a vida. Nós não merecíamos a salvação e, no entanto, recebemos a salvação. Nós recebemos dele graça sobre graça, como está escrito no Evangelho que nós acabamos de proclamar.
Em Jesus recebemos graça sobre graça. E a gratidão é uma realidade plenamente espiritual. É interessante nós notarmos que no mundo animal não existe propriamente a gratidão. Ou seja, o animal, ele não agradece uma coisa sabendo que ele não merecia, sabendo que aquilo é pura gratuidade do outro. Ele simplesmente recebe, ponto e acabou. Recebe com alegria, mas aquela dívida de reconhecimento. Na língua portuguesa nós temos exatamente essa realidade profunda que as outras línguas não têm. Para expressar a gratidão, nós dizemos a palavra obrigado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma obrigação, eu tenho um vínculo de reconhecer, um dever de reconhecer que eu recebi algo plenamente gratuito, bondoso, amoroso, que eu não merecia e, no entanto, recebi. Sou-lhe muito obrigado. Eu sou obrigado a Deus, ou seja, eu devo a Deus, eu tenho uma obrigação para com Deus de reconhecer a grandeza do seu amor, com que generosidade Ele me tratou. Eis aí, obrigado. É um vínculo. E quer dizer o seguinte: a ingratidão é uma injustiça. Ou seja, quando você não reconhece o quanto você foi objeto de graça, o quanto você recebeu graça sobre graça, o quanto a pessoa graciosamente, generosamente, sem que você fizesse nada, deu a você. A humanidade sem conversão, ela é ingrata. Uma das coisas que Jesus reclamou a Santa Margarida Maria de Alacoque, nas suas aparições do Sagrado Coração de Jesus, Jesus mostrou o seu coração chagado, o seu coração agonizante, o seu coração transpassado, e disse: eis aí como a humanidade trata esse coração que tanto amou, com desprezo e ingratidão. A ingratidão dói no coração de Jesus, porque a ingratidão é uma injustiça. A ingratidão é nós não reconhecermos. Quantas e quantas pessoas loucas vão para Deus como se elas tivessem direito às coisas e de dedo em riste reclamam com Deus: Deus é quem está me devendo, Deus é quem... Isso é horrível. É não reconhecer a gratidão, saber que eu não mereço. Se eu tenho aqui um copo d'água, beber esse gole de água com gratidão e saber eu não mereço. Eu não mereço. Nossa, eu tive um pouquinho de água para aliviar minha garganta. Eu merecia ficar com a garganta seca. Meus queridos, gratidão. Nesse último dia do ano, olhar para trás, enquanto tantos fazem o balanço do ano, uns fazem o balanço econômico para saber quanto é que ganharam, outros fazem o balanço político para saber quais foram as mudanças, outros fazem a memória dos acontecimentos, catástrofes, tragédias, acidentes, acontecimentos. Nós, diante de Deus, devemos fazer o balanço da gratidão, de sua bondade, de seu amor, de sua generosidade recebemos.
amorosamente esse ano de 2021 e encomendamos à sua divina providência esse ano de 2022. No céu nós veremos do que é que Deus nos protegeu nesse ano. Quantas coisas poderiam ter sido bem piores. Do céu nós veremos quantas graças nos momentos de necessidade nós recebemos e nem nos damos conta. No céu nós veremos como fomos socorridos na hora da adversidade. No céu, diante dos nossos olhos, se deslumbrará toda a história e nós veremos. Ele estava lá. Nosso anjo da guarda. Quando nós estivermos na eternidade, nós iremos olhar para o nosso anjo da guarda que nos protegeu nesse ano de 2021 e iremos dizer: era você o tempo todo. Foi você o tempo todo que esteve lá e eu não me dei conta. Legiões de anjos foram enviadas em nosso socorro, graças extraordinárias e sublimes, socorro divino, auxílio necessário. Nós iremos no céu ver quantos santos vieram em nosso socorro, santos de nossa devoção e santos que nós nem sabemos o nome, santos que por puro amor intercederam por nós e nós nem sequer o conhecemos. Quando nós chegarmos no céu, nós veremos a grandeza da Virgem Maria. Ela estava lá, transformando a nossa água em vinho, impedindo que nós perdêssemos a fé quando poderíamos tê-la perdido, que nós não desanimássemos quando estávamos a ponto de desistir, nos sustentando, nos consolando, nos acalentando, dando-nos graça sobre graça. E no céu, sobretudo, nós veremos o Filho eterno, Jesus, fonte de todas essas graças, a fonte das graças que trazem os anjos da guarda, que fazem, pela qual intercedem os santos, a Virgem Maria, Jesus. Nele nós recebemos graça sobre graça. Em Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Que alegria, que felicidade nós enxergarmos isso, nós vermos isso. Meus irmãos, Deus é bom, mesmo quando nós não vemos a sua bondade. Deus é muito bom, mesmo quando nós não entendemos as suas bondades. Nesse último dia do ano, a igreja quer fazer brotar em nossos corações espontânea a gratidão, a ação de graças, a Eucaristia, a ação de graças. Louvar e bendizer. Ele fez para nós esse ano e fará o ano de 2022 com todas as graças pelas quais desde já agradecemos.